Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem concebido-nos para estarmos aqui na presença dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nas escolas dominicais estudando perguntas e respostas sobre os selos. Tem sido de grande ajuda para nós, porque à medida que as pessoas iam escutando os selos, naquele tempo que o profeta havia recebido a revelação para anunciar, então foi surgindo perguntas durante a semana. E o profeta veio e escolheu o domingo, numa escola dominical, após a pregação do 6º selo que ele pregou num sábado à noite. Então, na escola dominical, ele respondeu essas perguntas, né, sobre os assuntos que ele tinha trazido dentro dos 7 selos. Então, nós vemos até pelas perguntas que havia muitas dúvidas. Quizás pode ser muitas dúvidas que nós tenhamos também, quando nós ouvimos a primeira vez, segunda, terceira vez os 7 selos. Os livros, né, tanto a mensagem, a leitura, quanto o áudio, como nós já ouvimos aqui também o áudio. Então, quando nós paramos para estudar aí, nós conseguimos também captar, né, às vezes as perguntas que os irmãos faziam ao profeta eram, às vezes, dúvidas que nós temos hoje, quando nós ouvimos os 7 selos. O que nós precisamos compreender é que muita coisa que o profeta pregou em 63, que ele falou, há relatos que muitas vezes o profeta saía carregado do púlpito, não sobre os selos, né? Mas é só uma comparação. Há muitas vezes relatos que o profeta era retirado, quase desmaiado, fora de si, de cima do púlpito, ao tanto que ele adentrava a dimensão celestial, e que Billy Paul andava com ele vários quarteirões de carro, até ele voltar em si para que pudesse chegar em casa. Porque se ele chegasse em casa daquela forma, a família poderia não entender. É como se ele estivesse num transe, né, em uma outra dimensão, né, e as crianças e tudo não entenderiam, né? Então, só para vocês, eu citei isso, que são relatos de testemunhas que presenciavam isso com o profeta, e até no testemunho próprio do irmão Billy Paul, pessoal, ele disse assim que ele nunca sabia a hora certa de tirar. Às vezes ele tirava antes demais ou tirava tarde demais do púlpito do pai dele, né? Porque ele entrava numa dimensão e ali não tinha mais controle. Então a gente entendemos que esta dimensão que ele entrava é quando Deus tomava posse daquele corpo para poder trazer a palavra. Por isso que o irmão Branham, ele mesmo diz assim: eu não tenho nada a ver com esta voz, com o que é falado. Eu sou apenas um que, quando ele chega, pode usar para transmitir o recado, para falar. Então, dentro deste assunto, nós entendemos. E aí houve muitos assuntos dentro do período de tempo de 63 a 65, por exemplo, antes de 63, antes de ele pregar os selos, ele pregou a brecha entre as 7 eras da igreja. Ali ele fala, lógico que os acontecimentos que ele fala da brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ele estava falando sobre acontecimentos que aconteceria. Ele nos mostra ali que, para que os selos pudessem ser abertos, ele teria que levantar do trono de intercessão. Ele diz, por isso que você vê o profeta dizendo, ele levantou do trono de intercessão, ele levantou o trono de intercessão, né, na brecha entre as 7 eras da igreja. No primeiro selo ele vem e traz mais luz, porque às vezes as pessoas dizem assim: mas se ele levantou do trono de intercessão, onde que a misericórdia está?
Então acabou a misericórdia? Bom, quando a descida do anjo forte desce, uma das profecias que ele diz é: o tempo não é mais. O tempo acabou. O tempo não é mais. Então, quando o anjo forte desce, ele diz: o tempo não é mais. Agora, o anjo forte desceu em 63. Estão me entendendo? Depois da pregação da brecha das 7 eras. Então, o profeta estava falando de algo que aconteceria, que para que os selos pudessem ser abertos, ele teria que levantar o trono de intercessão. Estão me entendendo? Então, certo que nós olhamos ali, porque se nós formos olhar e dizer assim, não, porque na brecha o profeta disse que Jesus Cristo se levantou do trono do Pai, ele não está mais no trono de intercessão, mas ele pregou essa mensagem, se não me falha a memória, a brecha em 62. Depois vocês conferem para mim, irmão Vilmar. A brecha entre as 7 eras, eu acredito, deixa eu só ver aqui mais rápido. Que ano que ele pregou esta mensagem, a brecha entre as 7 eras, para que eu não possa cometer nenhum engano. Não, foi 17 de março de 63. Foi em 63. Mas foi 17 de março de 1963, depois da descida da nuvem. O profeta pregou essa mensagem. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, depois de 28 de fevereiro de 63, depois da aparição da nuvem. Então, vocês vejam só. Então, quando ele fala que ele levantou do trono de intercessão, há muitos ainda que não entendem isto. Mas como que ele levantou do trono de intercessão? Então não há mais misericórdia. Mas eles esquecem que mais na frente, no primeiro selo, o profeta diz que ele tomou o trono, ele levantou do trono de intercessão, do trono do Pai, para possuir o seu próprio trono. Então nós vimos que nas eras, durante as eras, onde que estava muito a graça e a misericórdia? Nos crentes, os habitantes das eras, nos crentes das eras. Nós vimos lá na era de Sardes, né, aquele que der um copo de água nos meus pequeninos não perderá sua recompensa. Era a graça sendo estendida, era a misericórdia sendo estendida. E hoje segue da mesma forma, a misericórdia sendo estendida através de cada um de nós. O que estava em oculto nas eras, que muitas vezes eles não podiam pensar nisso mais profundo, o poder que eles tinham nas mãos, né? Mas hoje, com a revelação da palavra, com a abertura da palavra, então nós podemos entender, né, onde que a graça e a misericórdia de Deus está hoje. Ele não se encontra ainda no trono mais de intercessão, lá no trono do Pai. Isso nós precisamos entender e nos posicionar frente a isso. As pessoas pegarão partes da mensagem. Por quê? Se eu declarar que ele ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão para nós, então, mediante o que o próprio mensageiro disse, os selos então não poderiam ser abertos. Vocês estão me entendendo? Os selos não poderiam ser abertos. O tempo não acabou. Agora, no entanto, nós olhamos para as evidências como um todo. Nós vemos Israel na sua terra, como nós lemos ontem. Israel, o relógio de Deus na sua terra. Aquela geração. O profeta no 6º selo, ele vem e revela os selos lá no livro de Apocalipse. No livro de São Mateus, o profeta revela os selos, ele mostra que Jesus Cristo havia falado dos selos lá em São Mateus 24. E aquilo aconteceu, cada selo que foi aberto, cada selo era um mensageiro, cada vez que era aberto um selo, um distúrbio acontecia. Guerras, distúrbio, o profeta disse isto. Então, Jesus ele vem e coloca cada um selo no seu devido lugar, ali em São Mateus 24. Mas, no entanto, estava oculto de nossos olhos. Através da mensagem profética desse tempo final, é que o mensageiro vem e diz assim: olha, você veja lá,
o profeta revelou isso. Eu tenho aqui, ó, nesse meu livro, o Sexto Selo, ó, na página 379, aqui é marcado, ó, o primeiro selo, São Mateus 24, do 4 e 5. Depois eu anotei aqui o segundo selo, São Mateus 24, 6 em diante. Depois eu anotei aqui, ó, terceiro selo, 24, capítulo 24 de São Mateus, versículos 7 e 8. Eu anotei do lado do livro, todos vocês têm esse livro, 7 selos. Eu anotei do lado porque foi Jesus Cristo falando de cada um desses selos. Aí o terceiro selo, o quarto selo, né? O quinto selo, o sexto selo. Mas quando ele entra no sétimo selo, aqui o profeta não fala nada. No sexto selo o profeta não fala sobre o sétimo selo. O profeta vem e diz, quando chega no sétimo selo, Jesus Cristo entra numa parábola. Aprendei, pois, a parábola. E ele remete você a Israel, a olhar o relógio de Deus. A Israel. Quando os galhos estejam tenros, né, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, há uma confusão muito grande, porque assim, se ele permanece no trono de intercessão, então os selos não poderiam ser abertos. 24:32, né? Então os selos não poderiam ser abertos. Como nós conheceríamos esses mistérios aqui? O profeta fazendo correlação de São Mateus 24 e Apocalipse. Você pode ver ali nessa citação, na página 379, que eu citei aqui, foi? Página 379, sexto selo. É no parágrafo 157 em diante. Ele começa a dizer, ó, o primeiro selo é Apocalipse 1, é Apocalipse capítulo 6, 1 e 2. Né? E ele vai mostrando. O primeiro selo, aonde que é? São Mateus 24, é o verso 4 e 5. Então vocês vejam só, ele vai mostrando e pontuando cada um, os acontecimentos das guerras, os muros de guerras e tudo, mas isso não é o tempo do fim, é o princípio de dores, tal. Resumindo o que eu quero dizer para vocês, que se nós dissermos que ele ainda permanece no trono de intercessão, fazendo intercessão por nós, nós estamos dizendo que ele não pôde levantar, ele não abriu os selos, ele não desceu aqui, ele não tomou o seu próprio trono, porque ele continua sentado no trono do Pai. Vocês estão me entendendo? Quando nós temos este entendimento e este conhecimento, vocês vão ver o que o profeta vai dizer aqui na pergunta, mais na frente, que a vinda do Senhor secreta seria para uma qualidade específica de pessoas. Nem todos vão entender, nem todos vão ver isto. Não estamos adiantando no programa divino. Nós estamos muito adiantados, sem nós percebermos o tempo que nós estamos vivendo. Porque aqueles que ainda estão esperando certas coisas acontecer, já aconteceu. E o próprio profeta já disse na mensagem, que ele veio e eles não entenderam, não viram, e continuaram pregando que ele viria. A segunda vinda de Cristo é da mesma forma. Ele veio, cumpriu o propósito, está aí ainda. Fazendo o quê? O tempo dos gentios, como nós falamos ontem. Não tem estipulado o tempo. Porque Deus trata como indivíduo. Você vê só que ele desceu lá em 63, mas eu estava na presciência de Deus. Você estava na presciência de Deus. E se tudo concluísse ali, subisse no arrebatamento, onde nós estaríamos? Vocês estão me entendendo? Onde nós estaríamos? Ah, mas então, por isso que ele não veio. Não, ele veio sim. Porque para nós conhecermos o tempo que nós estamos vivendo, para nós olharmos as escrituras cumpridas diante de nossos olhos, e o que está ainda por cumprir, é porque ele desceu e abriu o livro para nós. Desatou os mistérios para nós. Então nós vamos encontrar muita confusão, muitas vezes na cabeça das pessoas, e vão dizer para você, como eu trouxe aqui aquele exemplo, né? Quando perguntas e respostas, perguntaram ao irmão Branco, o senhor disse que a era de Laodiceia terminou? Ele diz, eu não disse isso.
Agora nós sabemos que o profeta respondia as perguntas mediante ao espírito da pessoa também. Ele diz assim: eu quero que vocês me entendam pelo que eu estou tentando dizer, não porque eu estou dizendo. Porque o profeta disse que ele não disse aquilo. Sendo que ele, em 62, pontos ao lado de Jesus, ele diz: a mensagem terminou. Depois ele disse: se as eras não tivessem terminado, só para vocês terem ideia, o ministério do Filho do Homem, ele só poderia ser manifestado no entremeio. Ele não poderia se manifestar dentro das eras. Por quê? Vocês lembram daquele assunto? Primeiro ele se manifestou como filho do homem. Filho do homem. Amém? Amém. Durante as eras, depois que ele foi crucificado na cruz, subiu ao céu, assentou-se no trono do Pai, ele se revelou como Filho de Deus. Filho de Deus. Mas era ele o tempo todo. Ele diz: se eu não ir, o Consolador não virá a vós. Não era a segunda pessoa, era o próprio Espírito que estava nele. Quando ele assoprou sobre os discípulos: recebeis vós o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo ali. Mas, no entanto, ele assoprou. Mas eles não receberam. Porque o Espírito Santo estava naquele corpo. Ele tinha que voltar sobre eles. Estão me entendendo? Eles tinham que voltar sobre eles. O Espírito tinha que voltar sobre eles. Porque é o Espírito de Cristo que estava ali dentro daquele véu de carne. Então, quando o Espírito Santo veio e desceu, era o próprio Cristo. Então, irmãos, há muita confusão. Por quê? Porque eles não conseguem conectar o estágio da palavra. E isso você vai precisar de uma percepção profética para você entender isso. Nós lemos ali no livro das eras, ele diz que a mensagem vem ao mensageiro, e do mensageiro vem ao povo, espalha-se ao povo, e cada um de nós temos a capacidade de tomar aquilo que Deus disse através do mensageiro e entender. Não é eu que tenho que pegar lá aquilo, explicar para você, esmiuçar para você, e aí, se você não obtém a revelação do Espírito Santo, você vai ficar com o que eu estou falando. E aí, qualquer outro momento, e vem outro, e vai dizer para você que não é assim. O pastor Samuel errou, ele não é assim. E aí ele vai injetar a sua concepção, o entendimento dele na sua mente. E você vai estar confuso. E se porventura houver algum momento de confusão na sua mente, existe um lugar que não tem confusão, é a palavra. É a mensagem. Então vamos para a palavra. Vamos ver o que a palavra nos fala sobre este assunto. Então nós não podemos hoje, irmãos, dizer: olha, em pleno 2024 estamos esperando a vinda do Senhor, a segunda vinda. Tampouco esperamos a terceira vinda. Eu não espero a terceira vinda. Quem que espera a terceira vinda? Por que nós não esperamos a terceira vinda? Não. Por que nós não esperamos a terceira vinda? Por que eu não espero a terceira vinda? A segunda vinda nós esperávamos. Nós estávamos esperando a segunda vinda. E nós vimos que a segunda vinda se cumpriu. Amém? Agora, e por que nós não esperamos? Eu vou perguntar para mim. Vocês sabem por que eu não espero a terceira vinda de Cristo? Não é porque eu estou esperando um rapto, não. Irmão Romeu, pegou em cima. Eu não estou esperando a terceira vinda, porque a terceira vinda é rei e rainha. Então eu não vou esperar a terceira vinda, eu vou vir junto com ele na terceira vinda. É isso que a palavra ensina, não é? É isso, não ensina, não é? Nós precisamos pontuar isso, irmãos. Então nós não estamos esperando a terceira vinda. Eu vou esperar a terceira vinda. Não. Se você estiver esperando a terceira vinda, então tu não é esposa. Porque a esposa vem com ele
Apocalipse 19, para estabelecer o reino milenial. Amém? Então, não fazemos confusão. Então, a primeira vinda para os judeus, a segunda vinda para os gentios. Segunda vinda aqui para nós, em pleno cumprimento. Ele desceu ali em 63 para cumprir a sua palavra, a descida do anjo forte. Aqueles que dizem, não, aquilo é Cristo, aquilo não é Jesus. Aquilo é a coluna de fogo. Há N de mensagens, eu tenho várias mensagens aqui que nos mostra que a coluna de fogo é Jesus. Que Cristo também é Jesus. Ungido. Você não tem como você dividir. Não tem como você dividir isso. Então tem que ser da forma em que ele estabeleceu para que fosse cumprido. Então, não há dificuldade alguma. Então, se temos dificuldade para entendermos isso, irmãos, nós precisamos ir na palavra. Na palavra. O irmão Romeu ontem trouxe uma parte da mensagem, eu gosto disso. Entendeu? O irmão Romeu encontrou na mensagem as infalíveis palavras de promessa. Está aí no celular, irmão Romeu? Traz aqui para mim ler. Deixa o irmão encontrar aí. Né? Uma parte bem interessante, em 61 o profeta pregou essa mensagem, as infalíveis palavras de promessa. Um outro companheiro também do Paraguai me enviou uma mensagem intitulada Aquele que está em vós, parágrafo 24, se não me falha a memória, aquele que está em vós, parágrafo 24, enquanto o irmão Romeu traz aquilo para mim, eu gosto disso, é isso, cada um de nós precisamos, sabe o que fazer? Sabe o que cada um de nós precisamos fazer? Nós precisamos cavar e ir buscando as coisas. Hoje pela manhã o irmão Caio também leu isso lá na live em Jandira. Então estão cavando. É isso que nós precisamos buscar. Precisamos cavar. Você não vai obter o entendimento da revelação porque eu vou estar falando para você. Você tem que cavar, buscar. Tem uma dúvida? Vamos ler mensagem, vamos buscar. As infalíveis realidades do Deus vivo, 26 de junho de 1960, parágrafo 4, o profeta diz assim, eu queria ver se poderia, 1960, eu queria ver se poderia estar aqui, vejamos, esta não será a noite de comunhão, ou será? O irmão Neville diz, não, eu estava aqui na última noite de comunhão, mas eu não estarei aqui em tempo para esta comunhão. Eu sempre gosto de estar atualizado com isto, vem, sempre, enquanto você come e bebe isto, você anuncia a morte do Senhor, até que Ele volte outra vez. Até que Ele volte outra vez. Aqui tem um ponto. Ele voltou ou não voltou? Amém. Ele veio ou não veio? Então, até onde há uma lei, porque o profeta diz, se tem uma lei, há uma punição se você transgredir aquela lei. Se tem um mandamento, uma quebra de um mandamento daquele, há uma punição diante de Deus. Quem é doido para dizer que não há se uma quebra de um mandamento, não há uma punição? Senão não seria um mandamento. Quando Deus deu muito obrigado, irmão Romeu, pode pegar aqui. Quando Deus deu as leis para Moisés, a quebra de alguma lei daquela, havia uma consequência. Os 10 mandamentos. Quando Deus nos dá um mandamento, com quebrar o mandamento daquele, há uma consequência, amém? Quem não sabe disso? Agora, o profeta diz que existe uma lei, então você tem que olhar a lei. Quando foi que Jesus disse, fazei isto em memória de mim, até que eu, se ele não veio para você, você deve cumprir isso, você deve fazer, corretíssimo, você não está fora,
se ele não veio para você. Agora, tampouco você pode condenar a quem viu a sua vinda. Tampouco você pode condenar. E você que viu a vinda, tampouco pode condenar o outro que não viu. Entenda isso, irmãos. Você tem que tratar isso como indivíduo. Deus está tratando com você como indivíduo. Não é grupo. É indivíduo. Amém? É indivíduo. Então vocês vejam só. Aquele que está em vós, dos 24, olha o que o profeta diz aqui. Agora, aí está. Quando que ele pregou essa mensagem? Aquele que está em vós. 10 de novembro de 1963. Aquele que está em vós. Ele diz, parágrafo 24. Agora, aí está. Cientificamente provou que é a verdade. O profeta estava falando de quem? Quem que foi cientificamente provada a verdade? A presença de Deus. A coluna de fogo, em 1950. A nuvem, na revista Life, ele estava dizendo aqui, qual foi? Luca ou Life? Revista Life, eu penso que é a edição 17 de maio. É isso. Ele fala da fotografia da aparição da nuvem. Vamos ler no 23? Diz assim, ó. Agora, de pé aqui, falei a vocês que os anjos estavam vindo. Irmão Fred, sendo um... Eu vi o irmão Fred um momento atrás e eu pensei que ele estivesse bem aqui. Mas eu perdi em alguma parte. Ó, aqui atrás. Está certo. Ele estava em umas 2 milhas, ou 1,5 milhas, ou 2 milhas de onde eu estava. Ouviu a explosão, sentiu a rocha e tudo mais. Quando aquilo parou, está certo, irmão Fred? E ali estava o anjo que enviou de volta com aquela mensagem. E aqui até mesmo, dentro desta forma de pirâmide, como eu mostrei a vocês o que poderia ser aqui dentro, disse-lhes como poderiam estar antes que eu saísse. Fotografia após fotografia, através do país, tiraram diretamente até o México, sendo 30 milhas de altura e 27 milhas através dela. E é tão alto que até mesmo umidade ou nada pode. Umidade não viaja a cerca de 8 ou 9 milhas de altura. Então você está fora em um lugar onde não há nada para produzir umidade. Vem, e isso estava, eu acho que era o 27 milhas de altura e 30 milhas de largura, ou ela era 30 milhas de altura e 27 de largura, um ou outro. A revista Life mostrou isso, ou a Look. Qual foi, Look ou Life? Life. A revista Life. Eu penso que é a edição do dia 17 de maio. É isso. Agora, aí está, parágrafo 24. Cientificamente provou que é a verdade. Assim, por esta razão, nós não nos preocupamos se é a verdade. Você tem que estar preocupado se é a verdade ou não? Por que você não tem que estar preocupado? Porque há algo que tem revelado isso para você. O profeta dizendo aqui, a ciência provou cientificamente. Mas agora os opositores estão dizendo, não, que havia tido uma explosão lá, não sei na onde, um teste nuclear de não sei a quanto, e que subiu aquela nuvem. Os opositores da mensagem estão falando isso. Porque isso, porque aquilo, o outro, e cala. Você está preocupado? Não vamos nos preocupar se é verdade ou não. Por quê? Porque uma vez o profeta diz assim, um fundo clamando fundo. Se um fundo responde, há um fundo para... Se um fundo clama, há um fundo para responder. Quem tem colocado isso no coração de vocês não é eu, não é um homem. É o Espírito Santo. Através da palavra. Quem provou para você que aquela nuvem é ele? É através de concepção humana? Nenhuma. Teológica? Nenhuma. Então veja, agora aí está, cientificamente provou que é a verdade. Assim, por esta razão, nós não nos preocupamos se é verdade. Ambos, cientificamente e espiritualmente,
O que foi dito aconteceu. O profeta vem e diz aqui. Perguntaram a ele, os cientistas vieram perguntar, irmão Brão, o que era aquilo? Eu não disse nada para eles, mas para vocês eu digo. É Cristo. Que não era para eles, não ia adiantar ele falar para eles. Ia adiantar ele falar para eles? Agora você queria que ele viesse e alardasse e aquela coisa. Mas não é uma vinda secreta? Agora, como que o profeta diz, almas que estão em prisão, no final da mensagem, almas que estão em prisão, ele diz que a terceira puxada, presta atenção nisso, que a terceira puxada é para quem? Para quem que é a terceira puxada? Não. Para quem que é a terceira puxada? Para quem foi pregado a terceira puxada? Eternamente perdidos. Quando Jesus Cristo abriu a terceira puxada, quem pôde crer? A multidão que estava com ele, o que fez? Foram embora. Está na mensagem isso, irmãos. Então, quando nós falamos sobre a terceira puxada, é pregada, ele diz, o ministério, há um paralelismo. O terceiro estágio da pregação de Jesus foi para os eternamente perdidos. Grave isso. Então, a mensagem dos 7 selos, no seu final, aquela é a mensagem da Bíblia inteira. Os 7 selos encerram o Novo Testamento e os selam. Como que os 7 selos encerraria algo que estaria ainda em evidência? Pergunta. Como que os 7 selos encerram algo? Você crê que os 7 selos foram abertos? Você crê que os 7 selos foram pregados? Irmão, fala amém da sua boca, se você crê. Se você não crê, silêncio, silencie. Porque eu digo isso, infelizmente, a crentes da mensagem do profeta, que estão há 40, 50 anos de mensagem, mas não tem dúvida que os selos foram abertos. E nós viemos há pouco tempo, né, de mensagem. Logo quando nós vimos, logo um tempo, estudando a mensagem. Por quê? O que aconteceu conosco? Quando eu vim para a mensagem, eu tive que voltar lá atrás. O profeta disse isso. Se você se perde no meio do caminho, você deve voltar lá no princípio. E nós voltamos lá no princípio. Iniciamos lá do princípio. Começamos lá no fundamento de novo. E viemos caminhando, e viemos caminhando para chegar onde nós estamos hoje. Mas nós precisamos voltar lá. Para nós não perder o fio da meada, como diz o ditado, da meada. Nós tivemos que voltar lá no princípio. Uma vez que voltamos no princípio, então, nós vimos todo o caminho de Deus. Por isso que eu creio, irmãos, que quando se fala da era de Laodiceia, uma era rápida, aqueles ainda que precisam passar por isso. Não tem como você entender onde nós estamos, se você não entender lá, primeiro, a 7ª era da igreja, que Deus enviou o mensageiro, e ali ele fez o entrelace da 7ª era para a era da Pedra da Coroa. Vocês estão me entendendo? Então, ele tem que entender, ele tem que voltar lá atrás e vir. Até os 144 mil hebreus que serão juntados no período da tribulação, é o que eu tenho crido, até os 144 mil hebreus que serão juntados durante o tempo da tribulação, durante o restante da semana número 70, determinados a Israel, eles vão ser batizados. Eles vão ter que aceitar a Cristo. Eles vão ter que aceitar a Cristo. Então vocês vejam só. Hoje, quando a pessoa entende o Evangelho, o tempo que nós estamos vivendo, ele tem que ser, muito rápido. Para ele poder se identificar com o tempo que ele está vivendo. Ele tem que ser rápido. Não olhar lá para trás, olhar para frente. O que Deus está mostrando para você hoje,
Qual é a etapa que Deus está mostrando para você hoje? Os 7 selos encerram o Novo Testamento e os selam. Aquilo é verdadeiro. Agora, sabemos que aquilo é pela expressão profético, pela científica e pela palavra. 3 têm dado testemunho por ela, de que ela é a verdade. Agora, para concluir este assunto, (271), tempo da colheita. Vamos ler 270. Agora, o primeiro noivo, Adão, teve que ser trazido através de uma longa corrente de profetas, e assim por diante. Então saiu perfeito, e então teve que morrer em ordem para ser o pão para o restante deles. Agora, e Eva? Ela tem que fazer a mesma coisa. Mas quando Jesus chegou, recordem, Eva era a mulher. A igreja é sempre representada na Bíblia como uma mulher, porque ela é noiva. Ela é noiva. Agora, observa o que ela fez. Ela tentou persuadi-lo à sua doutrina. Eva representa quem? Igreja. Ela tentou persuadi-lo à sua doutrina. Contanto que ela pregasse apenas o que eles ensinassem, ele era um grande companheiro. Está cheio de igreja assim. Se você pregar aquilo que eles querem, você será abarcado, você será levantado, você será benquisto. A igreja sempre é representada na Bíblia como uma mulher, porque ela é noiva. Agora, observa o que ela fez. Ela tentou persuadi-lo à sua doutrina. Contanto que ela pregasse apenas o que eles ensinassem, ele era um grande companheiro. Mas um dia ele começou a falar e disse: eu e o Pai somos um. Tu imagina? Para aqueles fariseus, saduceus, aqueles homens eruditos, você chegar para eles, que oravam ao Pai lá em cima, eles não criam que o Pai estava aqui, e agora chega um e diz assim: não, eu e o Pai somos um. Você quer ver o Pai, você tem que ver a mim. Porque eu faço revelar o Pai. O Pai é revelado através de mim. Tu imagina o que chocou eles? Choca, não choca? O profeta disse que eles estavam lá no templo, orando a Deus: o Senhor é meu pastor, Deus meu, e aquilo tudo, aquela coisa, e Deus ali diante deles, eles não puderam ver, porque era simples demais. Pega isso, irmão, para entender hoje. Então veja só. Mas um dia ele começou a falar, e disse: eu e o Pai somos um. Tu fizestes a si mesmo igual a Deus. Vem, que coisa. Nós não queremos ter nada a ver com aquele sujeito mais. Aquele sujeito transgrediu a lei, saiu fora. E todas estas outras coisas que ele começou a dizer, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, o que você acha que um médico teria pensado, assentado lá, ali? O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum. Você tem que comer minha carne e beber o meu sangue. Eles disseram: este homem é um vampiro. Este homem é um vampiro. Não, o ministro. Fica afastado daquele homem. Ele é louco. Fique longe dele.
Aí o profeta diz: mas isto era verdade. Vem, isto era a verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão, se não comerem isto. 277. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Qual que é o real? Qual que é o real? Aquela coisa, não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Cada palavra que procede, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aqueles que dão tanta ênfase a um símbolo, a palavra para ele tanto faz como tanto fez, dorme na cadeira, faz conta de nada, não para um tempo para se alimentar da palavra. Não estou cobrando de ninguém não, isso é uma coisa individual de cada um. Está nem aí para as coisas, para o companheirismo, como um corpo. Meu problema não é esse. Se eu entendi o meu chamado, eu tenho que estar posicionado naquilo que Deus me chamou. Não é você que vai me posicionar. E tampouco é eu que vou posicionar você. Não é o estômago que fala para a tua perna, a perna você tem que ficar aí embaixo. Não. Quem colocou o estômago no lugar onde ele está ali? Foi Deus. No corpo. Quem colocou cada membro no seu devido lugar? Foi Deus. Não é nenhum membro que coloca o outro no seu devido lugar. Tampouco eu creio que é programa de igreja, é avivamento, é aquela coisa, é um churrasco, é uma sopa, é uma coisa que vai fazer a igreja juntar. O que tem que fazer a igreja juntar é a palavra. Movimento cai por terra. Agora, se você espera um movimento, trazer um pregador de fora, aí porque vai, não, eu vou porque hoje tem um pregador de fora, não, hoje eu vou porque hoje tem a mesa da ceia. Olha o que você está colocando. Onde você está colocando a sua visão? Está na hora de você começar a repensar os seus conceitos. E as pessoas vão vir, quantas e quantas, vão continuar anos e anos, irmãos, comendo um pãozinho, bebendo um pequeno cálice, ou seja, num cálice ou num pequeno cálice, e vão para o inferno. Por quê? Porque não discerniu o corpo do Senhor. Coríntios disse isto, Paulo disse em Coríntios. Por isso que muitos estavam doentes, morrendo e morrendo, porque não estava discernindo o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor é discernir um pedaço de pão físico. Discernir o corpo do Senhor é o quê? É discernir a palavra. O que a palavra está te falando? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Isso é discernir o corpo do Senhor. É você entender aonde você deve estar posicionado. Então, discernir o corpo do Senhor é entender o tempo. Estão discernindo o corpo do Senhor? Podem falar contra nós, podem falar, porque isso, por aquilo. Irmãos, nós não temos responsabilidade contra outrem. Nós temos responsabilidade quanto à nossa alma, o nosso espírito. Nós temos responsabilidade conosco, com Deus. Deus abriu o entendimento, Deus abriu o seu entendimento. Crença de Maria, o profeta disse que Maria, ela disse que um anjo apareceu a ela e falou que ela conceberia um filho, um menino, sem conhecer varão. Todos vocês conhecem a história? Não conhecem? Todos conhecem. E assim ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1 em diante ali, 1:8 em diante. Então o que acontece? Depois que o menino veio, o anjo apareceu a José, que José era compromissado com ela, era noivo. E daqui a pouco a mulher aparece grávida. Ele ficou perturbado. O anjo foi e apareceu a ele em sonho. José,
Não temas tomar Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José, a Bíblia relata tudo isso, amém? Vocês conhecem. Não tentando não infamá-la, quer dizer, porque eles não eram casados ainda. Então como que ela ia aparecer grávida? Então eles haviam cometido algo de errado, ilícito. Então, tentando não infamá-la, tentou deixá-la secretamente. Deixou ela, guardou ela, para que ela pudesse gerar esse filho. Cresceu ali, tendo uma imagem de um casal, homem e mulher, né? E Maria se apegou tanto àquele menino, né? Como a um ponto que, com 12 anos de idade, eles indo para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, festas, né, judaicas, então lá se perderam, e ela se deu conta que ele havia distanciado dela no caminho de volta para casa. O que aconteceu? Ela retornou lá a Jerusalém para buscar o menino. Ela procurou o menino. Onde que ela encontrou? No templo. Não foi isso? Conhece a história. Encontrou ela no templo. E quando ela chegou no templo e encontrou ele, o que ela disse para ele? Eu e o teu pai estávamos te procurando. Os objetivos dela eram corretos. Havia uma angústia nela por ter perdido o menino. Mas a forma que ela disse, aquilo não agradou a Deus. Aquela forma que ela estava dizendo, sabe o que o profeta disse que ela fez? Ela estava negando o seu testemunho. Qual foi a resposta que ele deu para ela? Não sabeis vós que nos negócios do meu pai me convém estar? Será que ele não mostrou para ela quem é o pai dele? Vocês estão me entendendo, irmãos? Toma a mensagem, a crença de Maria lá. Vão ler lá a mensagem, para vocês verem se isso não está. O profeta disse que ela estava passando em cima do seu testemunho. Porque ela havia dito uma coisa, mas ela estava vivendo outra. Como que José fosse pai do menino, e ela tinha que saber que José não era pai. Mas numa força de expressão, e isso nós cometemos esses erros, numa força de expressão, dizemos, nós precisamos fazer isso até o arrebatamento, cruzando a palavra. Você não vai encontrar em nenhum lugar na palavra para dizer isso. E você toma aquilo para você julgar o outro, que tem podido entender. É necessário isso. É mister que venha estas coisas. E você vai preocupar e achar que com a sua atitude você vai conseguir converter. Irmãos, se o Espírito Santo não abrir o entendimento, não vai ser você que vai abrir, não vai ser eu que vai conseguir fazer isso. Tem que ser o Espírito Santo, ou ninguém vai compreender isso. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé. Colossenses capítulo 1 diz, versículo 12: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença, ó Pai, com gratidão em nossos corações, pela palavra que tens falado a cada um de nós, pela palavra que tens sido aberta diante dos nossos olhos, para poder ver e compreender o tempo em que nós estamos vivendo.
Ajuda-nos, ó Pai, continue nos ademoestando, Deus bendito, mostrando-nos tudo aquilo que nós necessitamos ver através da Tua palavra. Não queremos estar desapercebidos no tocante à revelação da Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Teu Espírito Santo é o único que pode nos esclarecer aquilo que nós temos necessidade, Pai. Ajuda-nos. Submetemos-nos ao Teu Santo Espírito, sempre, sempre. Ele que tem a total preeminência. Tu tens a total preeminência em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para Te servir, para Te adorar, bendizer o Teu santo e poderoso nome. Sabemos aonde Tu estás manifestado hoje. E por isso nós nos alegramos quando podemos contemplar a face dos nossos irmãos. Nós amamos este companheirismo. Em tempos difíceis que estamos passando aqui nesta terra, onde não há lugar de paz em nenhum momento, não há lugar de segurança em nenhum lugar, apenas na Sua palavra há um lugar de segurança para todos nós. Por isso, Pai, nos alegramos quando podemos contemplar a face dos nossos irmãos, porque assim contemplamos a Tua própria face, Pai. Abençoe cada um dos Teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, assim como nós, para ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Derrame sobre todos nós, ó Pai, a porção do Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Audrey vai louvar o Senhor com um cântico. Após o louvor, nós vamos continuar perguntas e respostas sobre os selos. Eu quero ler a pergunta número 30. Ah, e a irmã Martinha também. Irmã Martinha também. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela então desmanchou como caído. Agora encaixou as lágrimas de dor. Durante tanto tempo foste escondê-la, possuías o perfume do mais puro amor, porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que fosse o fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta, a lama sem força pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou como a folha de florir. Os crentes são as rodações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor.
chorar ao ver a sua flor caída morta na lama ser mostrado pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda tempo pra você trocar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é fogueira hoje causou tristezas tem Cristo fazendo chorar. O diante nele espera ainda a flor que caiu novamente brotar. O que ele mesmo falou que um dia pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Glória a Deus. Nós entendemos que, como falamos no início, né, muitas perguntas quando se falava sobre os selos, então surgiam, e através dessas dúvidas, né, muitas vezes muitas dúvidas que nós temos. Há uma grande diferença entre na nossa legislação brasileira com a legislação americana. Na legislação americana, qualquer pastor, né, que esteja à frente a uma igreja, ele tem autoridade diante da lei de poder casar quem quer que seja. Aqui no Brasil nós sabemos que não é assim. Você precisa ir no cartório, né, para que você possa estar devidamente casado. Na lei dos Estados Unidos, o pastor ele pode assinar a sua certidão de casamento. Na lei dos Estados Unidos, um diácono da igreja, reconhecido como um diácono, ele é um policial. Ele tem voz como policial dentro da igreja. Que na nossa legislação brasileira ainda não é assim. Então há umas diferenças em que as pessoas pensam que estar legalizado, conforme o profeta disse que deveria estar, e como eles faziam nos Estados Unidos, que é a mesma forma aqui no Brasil. Não é assim. Há N de situações. Por exemplo, um registro hoje de igreja, CNPJ como igreja, eles estão isentos de impostos, né, isentos de muitas coisas. Por isso que há uma luta para que taxam as igrejas, porque geram muito dinheiro. E o maior combatedor para que isso não aprove
é Roma. Né? Porque todo o dinheiro, a arrecadação que passam por eles, não é livre de imposto. Eu estou citando um exemplo, mas agora tu imagina as igrejas evangélicas hoje milionárias, que têm impérios e impérios. Então é muito dinheiro que passam aí. Felizmente a fé tem sido transformada em um negócio. Porém, na legislação brasileira diz que toda igreja registrada como igreja está sob domínio de alguma. Está sob domínio de alguma. E qualquer lugar, local, em uma calamidade pública, o governo tem direito de tomar posse daquele lugar, do templo, seja o que for. O governo tem direito de posse sobre aquilo. Por quê? Você nunca pagou imposto. Se você adquire uma coisa para a instituição, você é sem imposto. Né? Mas tem na lei do Brasil, em que se entra uma calamidade de guerra, alguma coisa, eles podem solicitar a qualquer momento e não tem quem diga que não. Nós sabemos que uma abertura virá sobre nesse quesito. Uma abertura virá nesse quesito. Então nós precisamos entender, então, como que devemos dar a César o que é de César, porém sem comprometer nossa fé. Vamos ler aqui essa pergunta número 30. Pergunta número 30, perguntas e respostas sobre os selos. Se alguém está em uma associação de organização do nosso governo, pode expressar os ditames de seu próprio coração ou quanto à verdade dos últimos dias, ele será considerado como uma das prostitutas? Leio novamente essa pergunta. Se alguém está em uma associação de organização do nosso governo e pode expressar os ditames de seu próprio coração ou quanto à verdade dos últimos dias, ele será considerado como uma das prostitutas? Vejamos, se alguém na associação de organização está, bem, veja, a associação de organização, a organização são direitos dados pelo governo, de se expressar. Veja, isso não tem nada a ver com o seu coração. Está vendo? Agora, se ele é um verdadeiro crente, nascido do Espírito de Deus, em alguma ocasião, ele será indagado. Está vendo? Não pode estar mais claro de forma que ele não veja isto. Em algum momento ele vai ter que responder. Agora, quero que você veja, você precisa se lembrar disto, amigos, que Deus nunca faz, ou fez em qualquer tempo, como posso me lembrar, veja, mas veja, Jesus foi a nota fundamental de tudo isso, porque ele foi Deus, Emanuel, feito carne. Agora, veja, este indivíduo, Jesus, sabia que quando ele veio à terra, não houve, suponho, um décimo do mundo que soube que ele esteve aqui? Sabia que quando aquele precursor veio, quando todos os montes e coisas tais que aconteceria, suponho que não houve um centésimo da população de Israel que alguma vez soube disto? Soube disto? Não é estranho? Ora, havia judeus e tais, e pessoas no mundo todo. Agora, lembre-se, Jesus veio para ser uma testemunha, como um salvador do mundo. Está certo? Ora, houve pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e mais raças, e mais pessoas, que nunca nem souberam nada a respeito. Seguiram em frente, exatamente como o mundo. Não souberam nada a respeito, mas o tempo todo, isso estava acontecendo no mundo. Está vendo?
Porque ele não lhes permitiu saber? Porque eles não lhes permitiu saber? Ele veio, e os que foram predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. Ele veio, e os que foram predestinados para a vida eterna foram os que o receberam. Não teria adiantado nada dizer alguma coisa aos demais, porque ele não poderia tê-los redimido, porque nem mesmo eram redimíveis. Então precisamos entender, há aqueles, as fátuas e as loucas, as fátuas, que são as loucas, e as prudentes, ambas estavam esperando a vinda do Senhor, não eram incrédulas. As fátuas e as prudentes, ambas estavam esperando a vinda do Senhor. Ambas eram virgens. Qual foi a diferença de uma para a outra? Porque uma estava preparada quando ele veio, sabia as características da sua vinda, sabia o que se necessitaria, estavam preparadas com azeite em suas lâmpadas. As fátuas, mesmo esperando, elas não estavam preocupadas com o azeite, elas não estavam preocupadas com o Espírito Santo, elas não estavam preocupadas com o batismo do Espírito Santo, e o profeta diz que a evidência do batismo do Espírito Santo é receber a mensagem do dia em que você está vivendo. Não é receber a mensagem de Branham lá da era de Laodiceia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas receber a mensagem que o profeta nos trouxe e nos elevou à era da pedra da coroa. Porque isso nos identifica o tempo em que nós estamos vivendo. Não estamos mais dentro da era. Não estamos mais dentro da era pentecostal, nem da era laodicense. Ontem me veio, eu estava lendo aquela mensagem ontem aqui, me veio no meu coração muito forte. E nós lemos a mensagem Parado na Brecha. Parado na Brecha. Quando estávamos ouvindo depois um pastor conversando, pregando, falou esse nome de novo, não falou da mensagem, só falou parado na brecha, parado na brecha. Deus queria um homem que tivesse parado na brecha. Senti aquilo como uma direção para nós lermos a mensagem Parado na Brecha. Porque a mensagem Parado na Brecha nos identifica o tempo depois da 7ª era. Houve um lapso de tempo. Agora, tampouco parado na brecha é hoje. Mas se identifica você o tempo. Se você tem a estatura do varão perfeito, a pirâmide, você vê que depois da 7ª, o que é que tem? Uma brecha, um espaço para entrar a pedra da coroa. Não teria adiantado nada dizer alguma coisa aos demais. Vocês lembram quando o profeta disse que muitas vezes vai ter que parar-se sozinho com a revelação e ficar no teu canto? O problema é que eu quero que o outro entenda o que eu estou entendendo. O problema acontece é que eu quero que o outro tenha o mesmo nível de fé que eu estou. E o pior de tudo é outro de outra igreja, que se é do avivamento nosso, está ouvindo as mensagens que estamos ouvindo, está acompanhando as mensagens que estamos lendo, está acompanhando o mover da palavra, o mover do Espírito Santo à congregação. Mas nós queremos que o outro lado, do outro lado, que um pastor tem uma outra direção, o pastor tem uma outra visão, quer que o outro entende. Como que vai entender, irmãos? O profeta disse que nenhum membro da igreja sobe ao nível de fé maior do que o seu pastor. Por que o profeta disse isso? É porque todos estão sujeitos a esse ministério pastoral? Não, é porque o povo que está sentado vai ouvir aquilo que o pastor está trazendo. Se ele não sobe a era da pedra da coroa, ele vai continuar pregando os rudimentos, vai continuar pregando coisas de Laodiceia.
Vai dar ênfase à cura, vai dar ênfase a falar em línguas, vai dar ênfase a tudo isso, a corredor de oração, a fila de oração, e que Deus tem que manifestar aquilo, irmãos. Me mostre um homem que manifestou esses dons depois de William Branham. Me mostre um dom. E nem por isso não quer dizer que não tem. Tem, mas me mostre um homem que tenha operado o dom como operou William Branham. Não tem. Por quê? Porque esse não é o tempo. Houve um tempo. A fama que o profeta adquiriu a nível mundial foi para um propósito, porque ele tinha uma mensagem mundial para trazer. A mensagem tinha que chegar a todo mundo. Mas não, eu me coloco aqui, não, porque o profeta fez, eu também quero fazer. Ué, você não está na posição do profeta? Deus não comissionou você para isso? Porque vai ter que ter um mover a nível mundial. E que vão... Uai, gente, foi lá e não entenderam, não viram? É você ter que entender o tempo que Deus está fazendo, o tempo que você está vivendo. Qual que é a etapa hoje para nós? O respigar, não tem mais colheita grande, é respigar. Respigar. É os últimos dos últimos que ficou aí para trás, que não foi recolhido, por algum outro objetivo. Mas ele tem que, não, mas eu quero colocar programa de rádio, eu quero alcançar muitas almas. E o que está alcançando? Eu tenho que fazer culto de cura. O denominacionalismo está cheio disso. Ah, você não crê em cura? Quem disse que eu não creio? Eu creio. Mas isso não faz a minha cabeça como um principal. O principal é a palavra. É isso que tem. E se eu necessitar de uma cura, Deus manifesta a cura em mim. Eu tenho que ter essa fé. Se você precisa de uma cura, você tem que ir. Você tem que requerer os seus direitos. Se você é um redimido, você tem direito. Aquilo que estava longe de nós, ele não pagou o preço e requereu. Nós somos propriedade dele. Quando o profeta diz, Satanás, tira as mãos sujas dos filhos de Deus, Satanás tem que obedecer. Agora, você sabe, o profeta, por isso que o profeta diz, ó, quando você reconhecer quem você é, você tem que reconhecer quem você é. Enquanto você não reconhecer quem você é, Satanás sempre vai ficar cirandando você para um lado e para o outro. Então você é filho do rei. Se porte como tal. Seja qual situação for, porte-se como tal. Porque ele não poderia tê-los redimido, porque nem mesmo eram redimíveis. Porque foi assim, quando aqueles sacerdotes se encontravam lá, quando ele teve de chegar àquele lugar, porque os predestinados estavam espalhados lá, por todos os lados, de modo que ele teve de pregar a eles como um grupo. E os grandes eruditos, que deveriam tê-lo conhecido, disseram, este homem é Beelzebu, não permitiremos que este homem nos governe, e assim por diante, veja, não permitiremos. Mas uma pequena prostituta, com a vida nela, predestinada à vida eterna, e seu nome está imortalmente na palavra de Deus aqui. Aquela mulher será conhecida eternamente, porque está aqui na palavra. São João 4. Eternamente. Enquanto ela não, pode-se dizer, não tinha valor nenhum diante da sociedade ali daquele tempo, mas você veja só, o nome dela está, ela será lembrada por toda a eternidade. Vê o que Deus faz, irmãos? Como Deus age, como Deus trabalha. Mas uma pequena prostituta com a vida nela, predestinada para a vida eterna, seu nome está imortalmente na palavra de Deus aqui, aproximou-se pela primeira vez
que aquela luz brilhou nessa pequena semente, rapidamente ela o soube. Irmão Branco estalou o dedo uma vez. Veja, um velho pescador passou ali, eis que ele se encontrava ali, fazendo sinais e maravilhas, e dizendo a diferentes pessoas os segredos de seus corações e revelando-se. E ora, havia fariseus lá de pé, e diziam, este homem é Belzebu. Eles tinham de responder à congregação deles. Eles tinham que responder à congregação deles. Todos eles de pé ao redor. Dr. Jones, o senhor irá ouvir este homem? Ele parece que sabe do que está falando. Ele não fala como homens comuns. Eu ouvirei. Chegou lá, veja, sim, Deus nunca pôde chegar a ele. E lá se encontrava ele lá embaixo. E ele disseram, agora olhem lá, lá vem um homem lá está um de seus discípulos, um homem que se aproxima agora. Agora o nome daquele indivíduo, aquele é André. Vocês se lembram? Vocês se lembram do velho pescador aqui embaixo? São eles. Sim, lá está Simão, seu irmão, está vendo? E aqueles são os filhos do velho Jonas. Agora, lá eles, olhem, ele está trazendo alguém a ele. Quem é? Sim. Vejam o que ele fará agora. Ele é o próximo lá. E ele se aproxima. E ele disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Este homem é Belzebu. Vejam, ele tem algum tipo de espírito nele. Ele é um indivíduo estranho. Está vendo? Em frente. Não ouçam nada disso. Vejam, fiquem longe disso. Eu não frequentaria mais essas reuniões de modo nenhum. Vejam, então logo esta coisa termine e sairemos daqui. Nunca viremos para cá novamente. Está vendo? Por quê? Agora, foi isso que ele pensou. E ainda assim era para ele ter sido o tal. Veja, os próprios a quem ele veio foram os que o crucificaram. Está vendo? Mas houve uma pequena prostituta que todos tinham expulsado. Não estou endossando a prostituição, de jeito nenhum. Mas só estou lhe mostrando a semente predestinada. Veja, esse indivíduo aqui, este velho pescador, não poderia ele, a Bíblia diz que era homem sem letras, está certo? Não somente isso, mas era indouto. Agora, isso está certo ou errado? Se simplesmente pudéssemos nos tornar indoutos para muitas destas coisas que achamos que sabemos, está vendo? Muito bem, veja, ele era tanto indouto quanto sem letras. E então se aproximou ali da presença do Senhor Jesus. E ele lhe disse quem ele era. Na mesma hora, isso encerrou o assunto. Agora, qual foi o argumento deste outro indivíduo contra isto? Bem, veja, ele creu. Veja, quem é? Vocês sabem quem é aquele? Bem, aquele homem nunca. Ora, ele é pescador? Ora, ele é um analfabeto? Eu comprei um peixe dele, ele nem conseguiu assinar um recibo, vejam, esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de pessoa que dá ouvidos a algo assim, graças ao Senhor, amém, está vendo? Ora, ele não, vejam, o pai dele, ele era indouto, ele nem os mandava para a escola, mas esse é o que ele mandou para a escola. Mas esse é o que ele mandou para a escola, ensinou o caminho em que o queria. Não estou defendendo que não se vá à escola. Agora, espero que você entenda. Mas aí está apenas um tipo, veja. O que se consegue com isso? Esse é o tipo. E a razão porque passa acima da compreensão deles. Sabe de uma coisa? Nenhum. Eu diria que nem 1/3 de todos os judeus do país chegou a saber qualquer coisa acerca dele vir. E então, um quinto desse, 1/3 o escutou. E então, 1/100 desse, 1/5 recebeu. Sabe quantos ele teve? Ele teve 12 de pé junto à cruz. Ele teve 12 de pé junto à cruz, do grupo inteiro. Onde estavam os demais? Está vendo?
os 70 foram embora. Agora, enquanto ele estava curando os enfermos e apenas seguindo, sem dizer nada acerca de sua doutrina, ele somente ia em frente, curando os enfermos e tudo mais. Ó, que coisa! Aquele era o Espírito de Deus nele. Vocês creem nisto? Amém? Quando ele estava curando os enfermos, maravilhoso. Este é um grande rabi. Ei, vocês, irmãos, vocês deviam tê-lo em suas igrejas. Olhem, isto é que é poder. Esse indivíduo realmente consegue curar os enfermos. Vocês deviam ver, ele tem um dom de cura. Bem naturalmente, vão fazer personificações disso. Lá vem eles, porque cada grupo tem de ter seu próprio homem. Lá veio ele, e então inesperadamente um dia, ele se assentou. Ó, certamente, Rabi, iremos contigo. Muito bem, sente-se, vamos. Muito bem, enviou os 70 e assim por diante. Então um dia, depois de um grande milagre ter sido realizado, ele se sentou e começou a lhes dizer a palavra. Veja, ao começar a soar, muito bem, ele começou a lhes dizer a palavra, a verdade. Disseram, agora esperem um minuto. Tenho dúvidas quanto a isso. Era contrária à doutrina deles. Diziam, bem, sei que deixamos a sinagoga e tudo isso, mas talvez nós estivéssemos errados, irmãos. Melhor voltarmos, porque este homem fala por enigmas. Ele é um indivíduo um tanto estranho. Não consigo entender isso. Está vendo? Que foi isso? A semente não foi predestinada desde o início. Então logo, ele teve um grupo ministerial e conversou com os ministros. Disseram, melhor voltarmos também. E voltarmos a entrar na organização. Pegar nossas credenciais novamente. Vejam, porque este indivíduo, ora, quem pode entender um homem assim? Ele diz isto e aqui, e diz isto aqui. Esses outros não entenderam assim. Ele estava mostrando enigmas, e alguns deles, mas não aos outros. Deste modo, eles se afastaram. Então ele se voltou e olhou para os 12 ali de pé, disse, vocês também querem ir? Está vendo? Agora, observe Pedro, disse, sabe de uma coisa? Eu frequentei aquele velho local todo aquele tempo, para onde eu iria? Para onde eu iria? Para onde? Para onde eu poderia ir? Depois que fiz aqui uma obra, e não posso voltar àquela lata de lixo, onde encontra-se todo tipo de lavagem do mundo. Está vendo? Para onde eu iria? Eu simplesmente não posso fazê-lo. Ele disse, então, muito bem, vamos, venham comigo. Agora aí está vendo? Como foi isso? Então, 12, dentre aproximadamente 2,5 milhões. E o Salvador do mundo, de bilhões, ainda assim humilde. Veja, simplesmente permaneça humilde. Observe. Agora, com todos aqueles fariseus e aquela pequena prostituta chegou lá. Ela disse, pois é, tu deves ser profeta. Agora sabemos que o Messias virá, e quando vier, ele fará isto. Ele disse, eu o sou. Ela disse, é isto. E lá se foi ela. Tentar detê-la uma vez? Não se poderia fazê-lo. Amém. Nós vamos ficar aqui apenas com essa pergunta, irmãos. O tempo já se foi. Irmãos, deste mesmo exemplo desta mulher do poço de Samaria, tem uma citação profética em que o profeta disse da seguinte forma: quando ela recebeu a revelação, a visão de quem era Jesus, ela não saiu a perguntar a Mude o que ele achava daquilo.
Vocês lembram? Nós lemos isso aqui. Eu creio que está na mensagem, eu acho que é alimento espiritual ao seu devido tempo. Diz, o que mude tem a ver com isso? O profeta disse. E o que mude tem a ver com isso? Vou ver se eu vou perguntar para fulano se isso tem sentido ou não. Ele diz, o que fulano tem a ver com isso? A revelação, ela é individual. Nunca pense você que a revelação como indivíduo vai tratar com grupos. Não será com grupos. Muitas vezes acontece a forma, às vezes nós pensamos que Deus vai abrir o entendimento das pessoas, porque agora vamos ter um avivamento, e às vezes não acontece daquele jeito que nós esperamos. E o diabo utiliza aquilo para colocar uma dúvida no seu coração, porque ali há uma grande multidão de gente, crendo de uma forma, e você vai ficar sozinho aqui, crendo diferentemente. A única forma de você saber se isto está correto diante de Deus ou não, é você ir à palavra. Não é a que mude, entende? Não é a que fulano entende, não é a que ciclano entende. A única forma de você entender isso é você mergulhar-se na palavra e ver se aquilo tem fundamento na palavra ou não. Deus abençoe. Fechemos nossos olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua bondade e infinita misericórdia, Senhor. Por esse momento tivemos aqui alimentando nossas almas com tua santa palavra. Ajuda-nos, Pai. Continue nos exortando, nos ensinando tudo aquilo que nós necessitamos ouvir e entender. Dá-nos um dia na tua presença e logo no entardecer possamos estar aqui novamente, ó Pai, para tão somente ouvirmos a sua voz. Nós te damos graças por tudo e te pedimos todas estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estiveram conectados conosco o nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson de HMTV, Paraíba, e o irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoa. Deus abençoe a todos, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, e até à tarde, se o Senhor nos permitir, a partir das 7 horas, estaremos aqui para mais um momento de adoração ao Senhor e estudo da palavra do tempo que nós estamos vivendo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Mal posso dormir. O que te abates em mim, ó minha alma? Esperança encontrei no Senhor, revelou o mistério da minha vida, mostrou que eu estava em seus pensamentos eternos. Nascer o sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. Oh, é o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. Vejo Maria caminhar lentamente pelo caminho
esperança nascer, acabarão suas dores. Esther, Esther, toque no cetro, achaste graça aos olhos do rei. Tudo que fizeres, faça em nome dele. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. Nossos corações ardem em expectativa para o eterno descanso. Ele já reservou um lugar para nós. De dia muito perto está, o noivo e a noiva indo à lua de mel. Nas asas do amor ela alçará voo no céu, no céu. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. Mais do que o amor eletivo de Deus. As asas de Sansão estão crescendo, músculos de fé se tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem regressiva, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir.
exército de Joel entra em cena. Diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol dos filhos de Deus, na terra nascendo a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. Oh, oh, oh. É o nascer do sol quando os filhos de Deus na terra nascem a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus, 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 o amor eletivo de Deus. Amor eletivo de Deus, o amor eletivo de Deus, o amor eletivo de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.